abundantemente pleno, como plena é a vida que habita em nós. Você sabia que pode simplesmente estipular uma data para o seu desejo acontecer? Sabia que a sua mente cria sua realidade e, mudando as suas sinapses mentais, você cria uma nova vibração que atrai os seus sonhos? Você precisa apenas transformar a sua frequência vibracional, pois os seus desejos e sonhos já existem no universo. Essa é a diferença entre pessoas comuns e pessoas extraordinárias. Não é sorte, não é berço, não é coincidência. São as leis espirituais. É a matemática do universo. A ciência espiritual da realização de todos os seus desejos. Seja muito bem-vindo à Semana do Poder Mental. Se você chegou até aqui, você está pronto para o novo. Você está pronto para dar a grande virada da sua vida. Durante essa semana, eu vou te mostrar, através de estudos de caso, histórias e fundamentos, a exata jornada para você se transformar em um criador de realidade, que é uma pessoa que usa o poder da mente para atrair e manifestar absolutamente tudo que deseja. E eu tô falando aqui de você despertar o poder da sua mente e atrair muito mais prosperidade financeira, dinheiro, a cura para alguma doença, o amor dos seus sonhos, saúde e tudo mais que você acha importante. E isso, mesmo que hoje a sua vida esteja completamente estagnada, mesmo que você não tenha foco, ache que a sua vida não tem jeito ou que isso não é para você. O conhecimento, ensinamentos e as técnicas que eu vou revelar neste curso, se você colocar em prática, tem o poder de mudar a sua vida definitivamente. Eu não estou falando aqui de pensamento positivo ou de autoajuda, não. Eu estou falando aqui de um sistema que desperta o poder da mente e trabalha profundamente a sua vibração, de forma que a mudança parta de dentro para fora. Tudo que você vai descobrir aqui hoje é provado pela psicologia, pela física quântica, neurociência e pela medicina internacional. Eu quero que você olhe bem de perto, porque cada estudo de caso que eu vou trazer para você são de pessoas comuns que enfrentavam dificuldades e problemas graves em suas vidas, coisas que você pode estar passando agora. E elas não achavam que teriam saída, estavam presas em um ciclo de negatividade que só atraía coisas ruins. E talvez você esteja na mesma situação que alguns dos meus alunos estavam antes de seguir o passo a passo que eu vou apresentar neste curso para você. Talvez você esteja sempre passando aperto, sem dinheiro, trabalhando só para pagar conta e às vezes criando até dívidas por necessidade. Você quer trabalhar para dar uma vida confortável para sua família e não consegue. Manda currículo para um monte de lugar e não é chamado, ou até chamado, mas querem te pagar muito pouco. Ou você é uma mulher interessante, bonita, mas nunca encontra a pessoa certa. Você não vive um relacionamento gostoso, aquele amor recíproco e verdadeiro. Talvez você ou alguém que você conheça esteja enfrentando uma doença grave, que às vezes até a medicina não encontra uma saída, ou mesmo acham que não tem cura. O meu compromisso com você neste curso é te mostrar como mudar a sua vida e manifestar todos os seus sonhos com o poder da sua mente. E hoje, na aula 1, você vai descobrir o porquê você atraiu a vida que vive hoje e porquê até hoje não tem a vida que você merece. Eu vou te revelar os 4 erros que ativam a lei da atração negativamente
e que eu tenho certeza que pelo menos um ou dois deles você está cometendo e está acabando com a sua chance de ter uma vida melhor. As pessoas que você vai conhecer aqui simplesmente patinavam na vida, nada mudava e pior, muitas vezes dependiam dos outros para as coisas que queriam. Elas não conseguiam dar a grande virada que tanto buscavam na vida. Esse é o caso da Ione, que estava com câncer, achando que era o fim da sua vida, mas despertou o poder da mente e manifestou uma nova vida de cura e vitória. Dá uma olhada na prática, o tamanho do poder deste mesmo método que você vai descobrir aqui. Eu descobri o câncer em 2011 e é uma doença que eu perdi meu marido com câncer de pulmão, então ouvir a palavra câncer para mim era um atestado de morte. Eu fiz até meu testamento na época. Só não escolhi a cor do caixão nem a roupa. Eu descobri a Maura, uma amiga minha de Florianópolis. Óbvio que a minha primeira projeção foi a cura do câncer. Comecei a fazer o curso em abril. Quando foi em julho, eu tive alta do médico. Aí ele examinou os exames e me disse assim: vou me levantar para te dar um abraço, porque faz muito tempo que eu não dou alta para ninguém. Eu me emociono quando falo sobre isso. Eu sou Ione AM e Ione PM, ou seja, Ione antes de Maura e Ione pós-Maura. Demais, né? A mente é a causa primária de tudo que se manifesta na sua vida. E aqui, na Semana do Poder Mental, você vai ter acesso a conhecimentos ocultos e técnicas avançadas que têm o poder de alterar de uma vez por todas a realidade que você está vivendo. Você não está mais sozinha. Eu tô aqui estendendo a mão para te levar a um novo mundo, ao mundo onde tudo é possível. E eu tô te estendendo a mão para que você, finalmente, mude a sua vida. Algumas histórias que você verá aqui são de alunos que já fizeram outros cursos, leram livros sobre a lei da atração, tentaram aplicar o segredo, mas sem sucesso. E quando aplicaram o meu método, passaram a viver na pele o que eu chamo de pensou aconteceu, quando a sua mente se torna tão poderosa que o seu desejo é uma ordem de manifestação. Oi pessoal, eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Sabe aquele tipo de documentação extremamente burocrática? Aquela documentação que envolve advogado, cartório, Caixa Econômica Federal, 7 anos de espera. E qualquer pessoa, inclusive as pessoas do meu convívio que viam, falavam para mim: nossa, mas estão pedindo isso agora? Estão pedindo aquilo agora? Fiz o treinamento da Academia da Mente, quando foi mais ou menos 30 de julho, o cartório entra em contato comigo e pede para eu fazer a retirada da matrícula do imóvel no meu nome. Não acreditei. E fui meio desconfiada porque eu já tinha ido algumas vezes lá com alguns alarmes falsos. Gente, de repente ela me entrega exatamente esta documentação, matrícula Vânia Cavalcante Halt. Quando ela me entregou essa documentação, gente, não cabia dentro de mim a emoção. Eu olhei pra cara dela e pensei assim: é só isso? Eu não preciso te entregar mais nada. Ela olhou pra mim e falou: sim, é só isso. Fui pro meu carro, gente, chorava copiosamente, agradecendo a Maura, ao universo, a Deus, a todos os seres que me ajudaram. E eu lembro que uma vez a Maura falou que nos ensinaria por que muitas pessoas que assistiam ou liam o filme O Segredo, elas não tinham suas projeções concluídas. Porque o pensar positivo realmente não é suficiente. O grande segredo está na Academia da Mente, porque lá você vai aprender o como emanar as coisas da forma correta, da forma ética. Então a minha gratidão é absoluta por esse treinamento ter transformado a minha vida como transformou e de tantos amigos nossos que são os acadêmicos que vocês estão podendo acompanhar as histórias. É isso aí! Assim como a Vânia que você acabou de conhecer, você verá aqui outras histórias de pessoas que nunca sequer ouviram falar de poder da mente, mas estavam desesperados por mudança, já não dava mais para continuar do jeito que estava. E esses encontraram no método o caminho mais rápido para a vida nova que tanto precisavam. Quando eu conheci a Maura de Albanese, a empresa que eu sou sócia com meu marido, a empresa de cosméticos, estava passando por uma situação bem complicada, que nós julgávamos ser culpa da crise, culpa
da situação política que o país estava enfrentando. Então eu conheci a Maura, participei primeiro daquela primeira semana do Poder Mental. E sendo assim, bem sincera, no começo eu fiquei um pouquinho reticente assim, a tudo que a Maura falava. Porque a gente não está acostumado com isso. Não é algo do nosso dia a dia, não é algo que você veja e acredite num primeiro momento. Mas a nossa situação estava tão difícil que no momento eu cheguei pro meu marido e falei, olha, eu não sei mais o que fazer, a gente não está conseguindo levantar as vendas da empresa, inadimplência muito alta, situação financeira com os bancos muito complicada. E eu cheguei e falei pra ele, olha, eu conheci essa pessoa, a Maura de Albanese, e vai ter uma academia da mente. Então eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a nossa situação. E comecei a fazer a academia da mente, e foi algo que transformou a minha vida. Primeiro, me transformou como pessoa. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era quando eu comecei a academia da mente. É algo que emociona, porque assim, eu não melhorei só na empresa, eu ajudei a minha empresa, eu ajudo a minha empresa até hoje, com as projeções mentais, mas principalmente como pessoa. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor. Eu me transformei numa pessoa melhor, seguindo a metodologia da Maura, seguindo o que a Maura fala, sabe? Sem tabus. Então as projeções estão aí, a empresa, graças a Deus, está seguindo bem, as vendas estão melhorando gradativamente, praticamente a gente conseguiu acabar com a inadimplência, praticamente eu acabei com os meus problemas financeiros com bancos e com fornecedores. Para mim, muitas pessoas dizem que não existe milagre, né? Não existe milagre na vida, mas eu hoje posso dizer que eu atraio o milagre para minha vida. Eu consigo fazer isso com a metodologia da Academia da Mente. E também você verá que tive alunos que fizeram um método só para comprovar se isso tudo funcionava ou não. E aqui eles entenderam que nada disso é milagre e que existe uma fórmula comprovada de atrair sonhos e desejos em realidade. Olha só a história do Ibrahim. Ele era bem Santomé. Olá, meu nome é Ibrahim. Estou gravando esse vídeo para relatar um pouco da minha experiência com a Academia da Mente. Quando foi para eu entrar para a Academia da Mente, eu relutei muito, né? Eu não acreditava muito que aquilo de fato funcionasse. E então, ao ouvir os relatos das pessoas de experiência, né, aos poucos eu fui me convencendo. Eu falei, será mesmo que eu vou alcançar aquilo que realmente eu quero na vida? Será que com a Academia da Mente eu vou alcançar uma transformação de vida, como essas outras pessoas estão relatando? Então eu resisti muito e eu comecei a sentir dentro de mim uma vontade muito grande. É como se algo me dissesse, experimenta, faz. E eu quebrei a resistência, acabei me inscrevendo no curso da Academia da Mente. E valeu muito a pena, porque esse cara que está aqui gravando esse vídeo era uma pessoa difícil de se lidar, muito trancado, muito fechado, e a Academia da Mente mudou tudo isso. Tinha muitas crenças que me limitavam e eu não tinha confiança nem em mim mesmo. Eu era muito cético, na verdade, né? Então, ouvir os depoimentos das pessoas que participaram da Academia da Mente, assim, para mim era algo surreal, fora do normal. Mas participando da Academia da Mente eu pude experimentar na prática que realmente os ensinamentos da Maura transformam a nossa vida. Quando a gente toma a decisão de querer transformar a nossa vida, de colocar em prática tudo o que é ensinado dentro da Academia da Mente, a gente começa a colher resultado já desde o início. Então foram muitas transformações que aconteceram na minha vida. É porque aqui o espaço é curto e não dá para colocar tudo, mas me tornei um cara melhor, ou seja, na melhor versão de mim mesmo. Hoje sou uma pessoa alegre, uma pessoa positiva, né, de sucesso. Por que eu falo de sucesso? Porque a minha vida começou a andar
tudo começou a fluir e eu alcancei a plenitude de vida, algo que eu não acreditava. Hoje eu estou vivendo esta experiência na prática, porque é algo assim magnífico, é algo transformador. Quantas projeções, eu fiz 3, todas já aconteceram, 2 delas foram viagens, né? E a terceira foi um relacionamento, né? Que tanto eu queria. Então, a pessoa que eu idealizava, na verdade, e que eu não acreditava que existisse, ela existia e existe, essa pessoa está comigo. Então todas as características e qualidades que eu apreciava no ser humano, essa pessoa tinha, porque eu comecei a cultivar essas qualidades dentro de mim. Agora eu te pergunto, o que você quer para sua vida hoje? Cura para alguma doença? Destravar processos judiciais parados? Encontrar o amor da sua vida? Atrair a casa própria? Ajudar quem você ama, atrair mais dinheiro, sair das dívidas, engravidar e se tornar mãe, vender um imóvel que você tenta há anos, ter um novo carro, mais moderno, bonito, uma promoção no trabalho, um novo emprego, se curar de depressão, ter um crescimento profissional, eliminar a ansiedade, conseguir uma harmonia familiar. Tudo isso e muito mais é possível quando você descobre como usar a sua mente para atrair aquilo que você quer e assim mudar a sua vida. E não importa se você não tem foco, se já tentou antes e não deu certo, não importa como está a sua vida hoje, como está o mundo, se tem pandemia ou não, que partido político está no poder e muito menos quais problemas você enfrenta. Não importa nem se você acredita se funciona ou acha que não é capaz. Todo mundo é capaz. O Gerson não acreditava, mas ele manifestou R$30 mil em vendas depois de aplicar o método. Eu, na verdade, não acreditava, né? Minha esposa falava, ouve a Rádio Mundial, ouve o programa. E para mim eu falava, esse negócio não funciona, não acredito, não quero ouvir. E eu tenho que falar que realmente funciona. Funciona porque eu fiz, deu certo, e deu certo com o Gerson, também vai dar certo com você. É só acreditar e usar teu poder. Eu fiz o curso de projeção mental e comigo assim, a coisa foi muito rápida. Antes de fazer o curso, eu acreditava, as coisas aconteciam mais lentamente, mas depois que eu me inscrevi para fazer o curso, vi as dicas de como utilizar esse poder mental, e comigo, assim, engraçado que foi muito rápido. Até antes mesmo de fazer a primeira projeção, eu já tive resultado, eu projetei de ter um ganho financeiro X, e no dia da projeção eu fiz uma venda muito boa de 30 mil, e as coisas vêm acontecendo. Mês de janeiro geralmente é um mês fraco para venda, para mim não aconteceu isso, tive vendas boas, então o curso funciona e eu acredito muito nisso. Você se dedicando, fazendo sua projeção, acreditando no seu poder, você consegue. O Gerson conseguiu, você também pode conseguir. Maura, obrigado e agradecer que você continue assim, nos ensinando e nos ajudando a usar o nosso poder mental. Incrível, não é? Gente, poder mental não tem a ver com misticismo, tem a ver com psicologia, neurociência e pura física quântica. Se você acredita ou não, pouco importa. O que realmente importa é se você está comprometido em mudar a sua vida. O Gerson estava e se permitiu tentar. O resultado você viu no mesmo dia que aplicou 30 mil em vendas. Quando você desenvolve uma mente próspera, dinheiro não é mais problema na sua vida. Eu já fiz 5 projeções e todas elas foram materializadas da forma exatamente como eu projetei. Vendas em valores exatos, tudo aconteceu como eu projetei e dentro do prazo que eu projetei também. Eu objetivei aumentar as vendas da minha loja em 200%. E mesmo em época de pandemia, eu consegui
atingir esse objetivo em 350%, ou seja, muito além daquilo que eu tinha projetado. Eu quitei meu apartamento, né, que nem era projeção minha, eu consegui quitar meu apartamento, tava desde o começo do ano com uns problemas burocráticos, papelada e tal, eu não conseguia. E ontem, assim, nem era uma projeção e aconteceu. Vou compartilhar com vocês que eu trabalho com vendas e teve um mês que estava muito ruim, a gente já estava vindo ruim nos meses anteriores, né? E aquele mês estava quase que perdido. E foi o melhor mês que eu tive dentro da minha empresa em 8 anos de empresa. Minhas vendas não duplicaram, elas sextuplicaram. É absolutamente impressionante. Num tempo de crise, de pandemia, eu aumentei o meu volume de trabalho, eu aumentei meu número de clientes e de perspectivas para o futuro. Esses são os meus alunos que aplicaram o método, estipularam uma data e aquilo que precisavam e queriam se manifestou na vida deles. Talvez você tenha um desejo semelhante ou igual a eles, ou talvez seja alguma coisa diferente que você esteja precisando. E se esse for o seu caso, no final deste vídeo eu vou te mostrar como você pode ter acesso a mais de 600 horas de testemunhos de acadêmicos da mente dizendo como usar esse método para mudarem de vida e atraírem todos os seus sonhos e desejos, mesmo em época de crise, pandemia e sem ajuda de mais ninguém. Eu vou deixar no final do vídeo porque o que você está vivendo hoje, os meus alunos já viveram e foram capazes de mudar de vida, entenderam como usar a mente e acionar a lei da atração para trazer exatamente o que eles precisavam e queriam. Você vai ver com seus próprios olhos que funciona e vai poder tirar as suas próprias conclusões. Antes de continuar, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Esse curso que você está assistindo é um treinamento de introdução para o método que eu ensino na Academia da Mente, a projeção mental. E toda ela é fundamental para que você possa vibrar imediatamente em uma nova frequência e mudar a sua vida. Eu sei que isso tudo que eu estou falando pode parecer muito distante para você e difícil de acontecer. Eu entendo que olhando para a sua vida hoje, você não encontra uma saída e pense que os seus sonhos estão distantes. Mas há quase 40 anos eu vejo com os meus próprios olhos o quanto somos capazes de criar e atrair uma nova realidade para as nossas vidas e não importa como ela esteja hoje. Ao longo dos anos, eu apliquei o método que você vai conhecer aqui em milhares de pacientes que se curaram de doenças que os médicos diziam que não tinha jeito, saíram de situações de falência total e hoje estão em crescimento acelerado, prosperando como nunca antes. Pessoas que estavam há mais de 10 anos sem um relacionamento e encontraram a pessoa certa, casar e formar uma família. Tudo é possível quando a gente desperta o poder da nossa mente. A nossa realidade muda e se transforma porque você aciona e desperta esse poder. A sua mente pode e deve ser aliada do seu sucesso sempre. E o que eu vou revelar para você nesse treinamento é tão poderoso que a Rede Globo me convidou para participar do programa da Ana Maria Braga para provar em rede nacional se o poder mental funciona ou não. E vamos combinar, não é qualquer pessoa que topa ser desafiada e aceita colocar à prova sua metodologia na maior emissora de televisão do país. A proposta foi a seguinte: separar 20 participantes que precisavam emagrecer em 2 grupos. Um grupo ia contar com a ajuda de um personal trainer, orientação nutricional e procedimentos estéticos. O outro grupo só comigo e uma nutricionista, ativando a mente deles para emagrecer através do mesmo método que você vai ver aqui. E o desafio era ver qual dos 2 grupos emagreceria mais em apenas 2 meses. O grupo com uma mega equipe, personal trainer e tudo mais, ou o outro só com o poder da mente. Documentaram tudo, todos os meus passos e o progresso de cada pessoa em relação ao objetivo que deveria ser alcançado. Bom, o resultado do desafio você já sabe qual foi. O meu grupo, apenas trabalhando com a técnica de projeção mental, emagreceu muito mais do que o outro que tinha uma mega equipe e acompanhamento em mãos. Para você ter noção,
Um dos participantes chegou a emagrecer 18,5 quilos em 2 meses. Isso me deixou muito feliz, porque tudo que eu ensino há quase 40 anos pôde ser provado em rede nacional e eu tive uma oportunidade de ouro de mostrar para centenas de milhares de pessoas o quanto é possível mudar a nossa realidade com o poder da mente. Ter sucesso não é para quem tem sorte ou alguém que está predestinado a ter essas coisas. Sorte não existe. E o sucesso é o resultado do quanto a sua mente está alinhada ao que você deseja. Entenda isso. Tudo começa na mente. Uma obra de arte é a manifestação de uma imagem que o pintor já tinha na mente dele. Se você quer um corpo magro, você precisa ter uma mente magra. Se você quer dinheiro, você precisa ter uma mente próspera. A nossa mente é como um computador, funciona a partir de programas. Sim, a gente tem uma mente que produz e cria realidades e tudo isso depende do que está dentro dela. Todos os objetivos começam primeiro na mente para depois se manifestar na sua vida. O seu sonho acontece primeiro aqui dentro para depois acontecer aqui fora. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o poder da mente é algo estudado por médicos, psicólogos, cientistas e ainda mais faz parte de protocolos avançados de tratamentos médicos em casos de doenças graves. O próprio governo americano estimula a pesquisa e a adesão da medicina integrativa, que vê o paciente como um todo, corpo e mente, não só o tumor que apareceu lá, mas o porquê isso surgiu em suas raízes. Lá, o orçamento que eles disponibilizam para esses estudos superam 120 milhões de dólares. No levantamento mais recente sobre o tema, o Instituto Samuel mostrou que 42% dos hospitais nos Estados Unidos ofereciam terapias complementares. Isso inclui centros prestigiados e até Harvard já tem um departamento dedicado só à pesquisa nessa área. Em São Paulo, hospitais de ponta, como o Einstein e o Sírio-Libanês, já contam com serviço de abordagem integrativa. Mas no Brasil, infelizmente, esse é um conhecimento pouco desmistificado e muito restrito. E é para isso que eu tô aqui. Eu tive que estudar muito, foram centenas de livros e cursos, centenas de pesquisas, de observação minuciosa do que funcionava por quase 40 anos para chegar na melhor e mais poderosa técnica de atração de sonhos, a projeção mental. Essa técnica é poderosa porque trabalha o alinhamento das suas 3 mentes, de forma a gerar a energia necessária para acionar a mente superior, conectando o seu desejo ao universo. É uma técnica simples, prática e de fácil aplicação, que ao mesmo tempo em que limpa as memórias negativas da sua mente, insere novas informações de poder e confiança, trazendo automaticamente a reconexão com a unidade divina. Ela é embasada na física quântica, psicologia, espiritualidade e neurociência, onde acessamos de forma simples os corpos energéticos e os projetamos para o futuro, moldando a realidade como a gente deseja. Com ela você manifesta desde desejos simples, tipo resolução de processos judiciais, como a Vânia, até a cura de doenças, como a Rita, atração de relacionamentos, como a Lívia, cura dos seus filhos, como a Karine, compra e venda de imóveis, como a Ellen, riqueza e prosperidade, como a Gissa, dobrar o seu faturamento, como a Denise, um emprego que goste, como a Stephanie, etc. Você é o criador da sua vida. Basta despertar corretamente o poder da sua mente e se reconectar à fonte criadora do universo. Não importa se você é novo demais ou velho demais, todo mundo é capaz de dar uma grande virada na vida quando entende que a sua mente cria a sua realidade. E também não importa se você não consegue pensar positivo e se a sua situação está tão ruim há tanto tempo que você não consegue sequer ver uma saída. Uma grande virada também é possível para você. Eu posso afirmar uma coisa. Eu sei que você tem um sonho aí, um desejo de mudança para uma vida melhor, mas acha muito difícil ele chegar até você, ou você faz visualizações há tempos e nada acontece. Você não está aqui por acaso. Se você chegou até este vídeo, é porque é a hora exata desses conhecimentos caírem nas suas mãos.
Coincidência nada mais é do que o poder da sua mente atuando e trazendo exatamente o que você precisa. Ser feliz e conquistar os seus sonhos depende apenas de pequenos ajustes na frequência mental que você está exalando. A lei da atração é poderosa e está atuando exatamente agora. E o universo funciona por frequência e similaridade. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para dar um basta, se libertar de toda dor, escassez, solidão, culpa, medo e todas as situações ruins que a sua mente manifestou na sua vida até aqui. Imagine uma vida onde a prosperidade é natural para você. Se você quer um emprego, ele aparece. Se você quer abrir um negócio, ele naturalmente flui. Imagine uma vida onde as pessoas têm em você uma referência de sucesso, onde você prospera, onde a sua família é alegre e unida e você acorda todos os dias com disposição, alegria e determinação. Imagine você sendo seu médico interno, manifestando a cura quando for preciso. E melhor que isso, o seu sistema imunológico tão forte que doença nenhuma se aproxima de você. E o melhor, sem depender de ninguém, nem de marido, nem de remédio, nem de chefe, nem de médico. Depender de você mesmo e da realidade que a sua mente está projetando. Essa série de vídeos é sobre a grande virada da sua vida. Você vai descobrir que tudo é sobre frequência mental, vibração e a sua comunicação com o universo. A sua vida vai mudar quando você entender tudo o que eu tô aqui te ensinando nesta série de vídeos. Mas para isso acontecer, eu te recomendo 3 coisas. Primeira, papel e caneta. Segundo, ficar atento aqui comigo, livre de distrações. E terceira, assistir todas as aulas. Preste bem atenção no que eu vou te ensinar durante todo este treinamento e acompanhe todas as aulas. O maior inimigo dos seus sonhos se chama distração. E essa é a primeira dica e a primeira coisa que vamos eliminar agora, combinado? Essa série ela tem começo, meio e fim. Então é muito importante que você esteja muito atenta durante todas estas aulas. Bom, o que você precisa para manifestar os seus sonhos? Primeiro, saber o que você quer. Segundo, ter uma mente. Isso você já tem. Então esquece tudo que você já viveu, toda a dor, as tentativas frustradas que não deram certo, o medo e manifeste. Eu sou Mora de Albanese e tenho 2 formações, uma em psicologia e outra em educação física. Durante toda a minha vida me dediquei a estudar a mente humana e os efeitos que ela provoca no corpo e na matéria. Nasci em uma família espírita, então fenômenos invisíveis e pouco conhecidos sempre fizeram parte da minha vida. Minha mãe, Guiomar de Oliveira Albanese, é presidente do Centro Espírita Perseverança, que é uma grande instituição espírita no Brasil. Chico Xavier, inclusive, era um grande amigo de nossa família. Uma vez, em um dos atendimentos que a minha mãe fazia, eu vi ela conversando com uma mulher que dizia que tinha conquistado o homem dos sonhos dela com o poder da mente. Eu devia ter em torno de uns 12 anos de idade e aquilo me marcou profundamente. Como pode aquela mulher estar dizendo que conquistou quem ela queria com o poder da mente? Isso me intrigou, me deixou com uma pulga atrás da orelha. Então eu cresci a minha infância e adolescência inteira fazendo testes com a mente, com as provas da escola, amigos, namoradinhos e o que quer que fosse. Umas vezes funcionava, outras vezes não. Até que aos 18 anos, eu e meus irmãos sofremos um grande despertar espiritual. Nossa mediunidade se abriu literalmente assim, da noite para o dia. Então tudo o que eu sempre ouvi no centro de minha mãe, de energias e vibrações, passou, na verdade, a acontecer no meu próprio corpo. E como foi difícil! Naquele momento, nós tínhamos que buscar meios de equilíbrio energético e de restauração de energia sem a ajuda de ninguém. Ninguém sabia exatamente o que fazer para ajudar a gente a equilibrar a nossa sensibilidade. Foi um ano muito difícil.
Mas também foi um ano que me deu a oportunidade de experienciar e ver de perto como funciona o mundo energético e de que forma a nossa mente e os nossos corpos sutis interagem com o universo. Logo depois desse longo ano, tinha chegado a hora de eu escolher qual caminho profissional seguir. E como já falei no início, psicologia não foi a minha primeira opção. Fui educação física, porque eu queria investigar a interação entre corpo, mente e espírito. Quando eu me formei, comecei a dar aulas de yoga, porque trabalhava exatamente o que eu mais gostava, como a mente atua sobre o corpo. E o que me surpreendeu foi que, na verdade, não eram as aulas em si que davam resultados nas minhas alunas, mas ao final das aulas, quando elas me procuravam para conversar com a intenção de encontrar soluções para os problemas que elas estavam enfrentando. Então, além de ser este o momento que mais gerava resultado, era também o momento que eu mais gostava. Depois de um tempo como professora de yoga, ficou claro para mim qual era o meu caminho, a minha missão de vida. Ajudar as pessoas a entenderem como funciona a interação entre a mente, o corpo, a vibração, o universo, para que elas possam se libertar dos problemas e entraves da vida de forma mais rápida e leve. A vibração universo eu já via, dominava e sentia na pele. A anatomia e a fisiologia do corpo eu também já sabia. Foi então que decidi entrar na faculdade de psicologia para entender o funcionamento do que nós temos de mais precioso, a mente. Quanto mais eu entendi os processos mentais, quanto mais eu entendi a mente humana e como ela processava cada uma das nossas experiências, mais eu ampliava a gama e a profundidade dos meus testes e pesquisas que uniam espiritualidade, consciência e universo. Foram anos da minha vida buscando respostas para as perguntas que pairavam sobre a minha cabeça. Por que algumas pessoas conseguem mais que os outros? Por que umas pessoas conseguem tudo mais fácil e outras patinam na vida? Por que alguns passam anos sem encontrar soluções, enquanto outros conseguem alcançar tudo tão rápido? Como os nossos corpos de energia se comunicam com a grande força criadora, com Deus, com o universo. A faculdade de psicologia permitiu que eu entendesse todos os nossos processos mentais. Tudo aquilo que eu já via energeticamente, eu pude entender como a mente produzia, como os bloqueios, traumas, entraves se formam e quais são os danos que eles nos causam energeticamente, mentalmente e fisicamente. A mente é a raiz primária das energias que eu sentia em cada uma das pessoas, inclusive nas minhas alunas lá do yoga. Foi quando tudo começou a fazer sentido para mim. Eu consegui entender todos os processos da vida, desde a concepção de um trauma, passando pela formação da psique, a criação da vibração e a manifestação daquilo no corpo e na vida. Eu encontrei todas as respostas que eu buscava. Só que na faculdade, os tratamentos que eu aprendi, as metodologias para curar o paciente pareciam ineficazes. Levava anos e anos para o paciente ter alguma melhora e às vezes nem melhora ele tinha. Os meus professores diziam: o processo terapêutico não é linear, mas é cheio de altos e baixos. Isso sempre me incomodou, porque eu sabia que existia um caminho muito mais rápido, um caminho que não se limitava a olhar apenas para as experiências traumáticas do paciente, mas olhar o paciente como todo que ele é, mental, emocional, energético e espiritual. Foi quando eu decidi que iria desenvolver o meu próprio método, uma linha de tratamento que fosse mais eficaz, rápida, constante e assertiva. Foram anos de estudo. Eu uni tudo o que eu sabia sobre o corpo humano, a neurociência, a física quântica e o mundo invisível das energias para construir o meu método, a projeção mental. Um método que cura traumas e bloqueios de forma pontual e rápida, possibilitando a cada ser humano explorar o máximo do espiritual a ponto de criar e atrair do universo tudo aquilo que deseja, e não importa o que seja. Muita gente me diz: você só fala isso porque nunca passou por nenhuma dificuldade na vida, porque veio de uma família boa, assim, assado, você nunca sofreu. Eu conquistei muita coisa na minha vida, é verdade, mas tudo que eu conquistei veio das minhas próprias mãos e do uso correto do meu poder mental. E eu já passei por grandes provações na vida. Eu tinha um sonho de engravidar, ser mãe, e isso aconteceu. Quando chegou o grande dia,
A bolsa estourou. Fomos correndo para a maternidade, felizes porque havia chegado a hora de segurar o meu filho. Foi então que tudo desmoronou. O médico sentou ao lado e disse que o meu bebê estava morto. E que mesmo assim eu deveria ser forte. E fui obrigada a ter um parto normal. Eu tive que sofrer todas as dores do parto normal para parir o meu filho morto. O meu filho estava morto. A dor que senti naquele momento foi excruciante. Não dá nem para explicar em palavras. Ao invés de ter o meu filho nos meus braços, eu o vi apenas no caixãozinho. Lembro da imensa dor de voltar para casa e ter que desfazer aquele quartinho que eu tinha feito com todo o meu amor. Eu lembro de ter que olhar para cada roupinha, cada sapatinho que havia comprado e saber que eu jamais seguraria ele nos braços. Só sabe quem já passou por isso. Não há dor maior do que perder um filho. Eu pensava, como Deus podia permitir que isso acontecesse comigo? Eu que sempre fiz o bem, ajudei todo mundo e sempre o busquei. Como Deus podia fazer isso comigo? Eu estava em depressão. E talvez você possa estar se sentindo exatamente como eu me senti lá atrás. Sem ânimo, sem força, sem futuro. Talvez você também esteja se sentindo perdido, sem saída. Talvez você também já tenha questionado Deus assim como eu fiz. Eu já não aguentava mais ficar mergulhada nessa tristeza e depressão. Eu decidi orar, pedindo a Deus que me sinalizasse uma forma de sair daquela dor. Foi quando eu me vi uma clareza, porque eu não aplicava em mim o método que eu mesma havia desenvolvido. Foi aí, nesse momento, que eu comecei a dar uma virada na minha vida. Eu apliquei a projeção mental durante 15 dias e saí da depressão profunda que estava mergulhada há tempos de um intenso processo de luto para uma nova vida. E após 2 meses, eu projetei o poder da minha mente para a gravidez. E engravidei novamente. E tive uma linda menina, a Lara, que hoje é uma linda mulher, que me acompanha em tudo que faço. Tive também outra filha, Marcela, que é um outro tesouro na minha vida e, para minha alegria, me ajuda a levar adiante todo o conhecimento e método que desenvolvi. Ficava cada vez mais claro para mim a minha missão. Era ajudar as pessoas a despertar o poder mental que é inerente a todos, porque foi isso que me ergueu, me curou e é este o caminho mais rápido para uma vida de realizações e felicidade. Eu tomei isso como a minha verdadeira missão de vida e abracei essa causa, porque eu não queria que ninguém mais passasse pelo que eu passei. Eu não queria mais ver as pessoas infelizes, frustradas, vivendo uma realidade que não querem viver. Eu não quero mais ver pessoas se matando de trabalhar e mesmo assim não serem prósperas. Eu não quero mais ver pessoas sofrendo, doentes, seja física ou mentalmente. Eu não quero mais ver as pessoas se sentirem solitárias, sem viver um verdadeiro amor. Ninguém precisa viver assim. Viver assim não é normal. Viver assim é viver mal. A chave da mudança está dentro de nós, bem aqui na nossa mente. Foi então que eu abri o Instituto de Psicologia Avançada Maura de Albanese, onde eu uno espiritualidade, psicologia, física quântica e neurociência. Os tratamentos que, seguindo a psicologia tradicional, demorariam 2 anos ou mais, com a metodologia que eu desenvolvi, eram resolvidos em questões de semanas. Ou seja, eu havia desenvolvido uma metodologia que funcionava não apenas para mim, mas para todos os pacientes que eu atendia, independente do problema que eles tinham. Além de ter sido tão eficaz comigo, no momento mais difícil da minha vida, através do poder da mente e do método que eu desenvolvi, eu conquistei tudo que eu tenho hoje. Como a casa onde eu moro, o carro que eu dirijo, a ONG que eu fundei, o meu Instituto de Psicologia Avançada. E com 61 anos, eu me orgulho de ter fundado a primeira universidade do Brasil focada no poder mental, na manifestação dos nossos sonhos e despertar da nossa luz divina, a Unilume. E também, com muito orgulho e alegria, que a projeção mental é a primeira e única metodologia de poder da mente reconhecida pelo MEC, o Ministério da Educação e Cultura. Para mim é
muito gratificante ver uma jornada de quase 40 anos legitimada pelo órgão máximo da educação do nosso país. Essa é uma conquista de todos nós e um sinal claro de que o Brasil está finalmente despertando para a verdade irrefutável de que tudo começa na mente e que somos capazes de criar uma nova história. O que antes só era discutido com profundidade lá fora, acaba de ganhar endosso aqui dentro, no nosso país. Então você que acha que a vida acaba depois dos 60, eu sou a prova viva de que isso não é verdade e de que tudo é possível. E assim como acontece comigo, acontece com mais de 14 mil alunos da Academia da Mente que já se curaram do câncer, saíram da falência para se tornar empresários de sucesso, triplicaram vendas, encontraram emprego que traz felicidade e dinheiro, reverter as doenças de seus filhos, resolveram causas dadas como perdidas na justiça, encontraram amor verdadeiro, se curaram de diversas doenças ditas incuráveis, eles atraíram a casa própria. Enfim, é algo verdadeiramente poderoso e irrefutável. E é justamente para isso que eu tô aqui, para que você não precise passar anos da sua vida tentando encontrar a chave que destrave e desbloqueie o seu pleno potencial mental. O que você vai encontrar aqui é um grande atalho para o sucesso, a felicidade, a prosperidade. Você não vai perder mais nenhum minuto da sua vida patinando ou indo para a direção contrária dos seus sonhos. E isso sem precisar ler tudo que eu li, estudar tudo que eu estudei por quase 40 anos, passar por faculdade nenhuma e nem tendo que atrair mais dificuldades e problemas para a sua vida. Nesses anos, imersa em estudos e pesquisas, eu cheguei na fórmula exata que vai pontualmente na raiz do problema para você criar a nova história da sua vida. Nesses anos, eu descobri os segredos do universo, os conhecimentos ocultos, tanto espirituais quanto mentais, que me possibilitaram ter o atalho certo para você chegar mais rápido na vida que sempre sonhou. Mas antes de criar uma nova vida, você precisa entender como você chegou até aqui. Como a sua mente atraiu e materializou a vida que você tem hoje, que com certeza não é a que você quer, porque senão você não estaria aqui. Então vamos lá, o que você vai descobrir agora é como você atraiu a vida que vive hoje e por que até hoje a lei da atração não funcionou para você. Existem 4 erros que você com certeza comete e que afastam o sucesso, as conquistas e as realizações da sua vida. Aqui você vai entender os estudos mais avançados da psicologia, neurociência e da física quântica, que são verdadeiras revelações do quanto a nossa mente interfere no que temos, sentimos e nas situações que vivemos. O que você vai ver aqui pode te chocar em um primeiro momento. Mas esse é o objetivo, expandir a sua mente para as verdades universais que te levam a manifestar a realidade que você vive hoje, a realidade que você não quer. Então presta muita atenção, porque a transformação da sua consciência está só começando. Primeiro erro, achar que só pensar positivo vai mudar tudo. Você já deve ter ouvido algumas vezes que para atrair o que você quer, você precisa pensar positivo, certo? Seja no filme O Segredo, seja em qualquer outro curso ou livro sobre a lei da atração. Mas vamos falar a verdade? Se fosse assim, qualquer um poderia simplesmente anotar os pensamentos positivos de uma folha de papel e repetir 10 vezes por dia e pronto. Desejos realizados, sonhos atendidos, todo mundo feliz, tudo ótimo. Mas fala a verdade, você sabe que não é assim. E o fato é que nós temos mais de 60 mil pensamentos em um único dia. Nossa mente não para, ela está a todo momento interagindo e resolvendo as questões diárias da nossa vida, o que fica impossível atribuir ao pensamento positivo o poder de manifestação. Os pensamentos são muito superficiais e volúveis, eles mudam o tempo inteiro, é como se um pensamento atropelasse o outro. Vou te perguntar uma coisa. Qual é a cor da roupa que você está usando hoje? Se você tentou responder a minha pergunta, você já mudou o pensamento que tinha antes.
Olha como uma interrupção simples como essa mostra que pensamentos são muito fracos para serem os responsáveis diretos pelos nossos sonhos. É claro que é muito melhor ter pensamentos positivos do que pensamentos negativos, mas eles não geram energia suficiente para a realização dos seus sonhos e objetivos. O processo de atração ele funciona assim. Você tem um pensamento, ele gera um sentimento, isso cria sua vibração e essa vibração se comunica com o universo, atraindo e materializando a sua realidade, seja ela boa ou ruim. Você vai atrair tudo o que vibrar. Então a fórmula é a seguinte: P mais S é igual a V. Se P, pensamento, e S, sentimento, forem negativos, o V, que é vibração, será negativo. E você vai ser um imã de coisas ruins. Quer ver como isso funciona na prática? Vamos pegar, por exemplo, a prosperidade. Você se pega falando alguma dessas frases ou pensando isso? Eu não tenho dinheiro. Tô apertado esse mês. Nossa, tá muito caro. Queria tanto essa roupa, mas não posso. Tenho que economizar por causa da crise. Não vai sobrar nada no final do mês. Tô gastando muito. Você fala ou pensa alguma coisa parecida com isso? Então vamos para a nossa fórmula. P mais S é igual a V. O P aqui, neste caso, é não tenho dinheiro. Ou seja, você pensa que não tem dinheiro. Qual sentimento emerge quando você pensa isso? Ou quando olha para sua conta bancária? Provavelmente vem um sentimento de medo. Então você pega o pensamento de não tenho dinheiro, soma o sentimento de medo de o que é que eu vou fazer, e essa soma resulta na sua vibração, que neste caso é negativa, que será de escassez, medo, falta, desespero. Agora pega essa chave. A vibração é a linguagem do universo. Eu quero que você anote isso. A vibração é a linguagem do universo. O universo não entende o que você diz que quer. Ele entende a vibração que você exala. O universo não vai entender que você quer dinheiro e abundância. Ele entende que neste exato momento você quer falta, aperto financeiro. E é isso que você está pedindo para ele inconscientemente. Em nenhum lugar dessa equação entrou o que você quer, o seu desejo. Então, por mais que você queira prosperidade, se a sua vibração não for próspera, não adianta. Você não vai atrair prosperidade, por mais que você queira e implore por isso a Deus. Para ficar mais claro, imagine que você está na Espanha e precisa comprar um vestido roxo. Você entra na loja, acha o modelo que você quer e pede para a atendente trazer esse vestido na cor roxa. Ela vai para o estoque e retorna toda feliz da vida com um vestido vermelho na mão. Você explica para ela que pediu o roxo, não o vermelho, mas ela gesticula afirmando com as mãos que esse é o que foi pedido. Bom, na Espanha você nunca ia conseguir o vestido da cor que você quer, já que rojo em espanhol, no idioma deles, é vermelho. Você tinha claro o que queria, mas não soube se comunicar da forma certa. E é isso que acontece com quase 100% das pessoas. Elas acham que estão pedindo certo, mas não conhecem a linguagem que rege a vida, as energias e a manifestação de todas as coisas. Você entende que não é que Deus e o universo não são bons com você, mas simplesmente não é assim que funciona. Você quer pedir algo ao universo? Então você tem que falar na linguagem dele, que é a vibração. É por isso que você não consegue prosperar, que não sai do lugar e a sua vida gira em círculos. É por isso que vem dívida atrás de dívida e mesmo se matando de trabalhar, você não consegue vencer na vida, porque você pede uma coisa e vibra outra. Então, você que está aqui procurando prosperidade, abundância, mais dinheiro, mais riqueza, a primeira chave de desbloqueio é: o universo não traz o que eu desejo, mas o que eu vibro. Aconteceu uma coisa na minha vida que eu vivi isso na pele. Eu vendi acessórios e roubaram todo o meu estoque. Eu estava ali, ralando, dando o meu melhor, mas eu perdi tudo mesmo assim de um dia para a noite. Eu queria prosperidade, expansão. Aqui na minha mente consciente eu queria isso. Mas eu não vibrava prosperidade e expansão. Eu vibrava medo de não dar certo, medo de fracassar. E o que eu sempre falava quando eu ia comprar os acessórios para revender era:
Nossa, tá muito caro. Aí eu não tenho esse dinheiro. É claro que o universo não trouxe o que eu queria. Ele trouxe exatamente o que eu vibrava e decretava. O meu medo atraiu um assalto que me deixou sem nada. O que eu mais temia aconteceu e meu negócio acabou. Enquanto você não desbloquear essa chave de compreensão, o universo vai continuar te trazendo dívidas, dificuldades, entraves no trabalho. Você sempre vai ter que se esforçar demais para conseguir o que quer e sempre vai correr o risco de perder tudo. Esse foi o caso da Soraya, que mudou completamente a sua vida e de desempregada passou a gerar empregos em sua nova empresa. Então eu comecei a trabalhar muito cedo e vinha num ritmo bem forte mesmo, trabalhando em grandes empresas em São Paulo, até que em 2013 eu perdi o emprego. Um baque muito grande, primeiro porque eu nunca tinha sido demitida na minha vida. Entrei em pânico. Foi muito difícil para mim suportar isso. No meio daquele desespero, já começando a fazer conta, como é que vai ser para pagar esse apartamento. Aí começou a bater o pânico. Aí quando chegou a semana do Poder Mental, eu falei, nossa, eu que gosto do assunto, eu vou fechar esse curso. Até que nós chegamos uma parte do treinamento, onde a Maura falou assim, vamos fazer a nossa primeira projeção. Então eu pensei em vender o apartamento. Na minha cabeça isso era mais próximo, mais real. Porque eu tinha que fazer isso em 30 dias. Só que eu fiz a minha projeção para vender em 30 dias e não vender barato. Vender exatamente o que ele valia. Eu queria que lá fosse uma família para lá, com filho. E o apartamento foi todo preparado para a proteção de uma criança. Alguém bateu na minha porta e falou assim, você está vendendo seu apartamento? Isso foi de manhã. Ele me ligou do banco à tarde, dizendo que já estava dando entrada na documentação dele, que o banco estava pedindo. Exatamente 28 dias depois, o gerente do banco dele me liga e fala, vem assinar que a gente está querendo já te pagar. Projeção super realizada. Foi inacreditável. E foi aí que eu comecei a preparar então a minha segunda projeção. Então eu queria algo que me aproximasse de música, que me aproximasse de entretenimento. Passados 2 meses, eu recebi um e-mail de uma venda de uma choperia lá em Jundiaí. Quando eu perguntei o valor, exatamente como eu havia projetado. Por fim, a gente bateu o martelo, fechamos o negócio. Então essa foi a minha segunda projeção realizada. E eu costumo falar que eu saí de desempregada e empreguei 10 pessoas lá na choperia. Mas na minha cabeça, ainda assim, eu ficava, poxa, por que eu não fiz essa projeção para ir para Minas, né? Porque minha mãe, eu tinha muito medo da minha mãe nem me conhecer, por causa do Alzheimer. Quanto mais o tempo passava, mais eu corria contra o tempo. Eu, de alguma forma, tomei a decisão de que eu queria estar em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, a partir do ano de 2017, voltar para casa. Foi nesse dia que, de muito obstáculo, foi o dia que eu senti mais forte. Foi o dia que eu tive mais força. Foi o dia que o sol brilhou mais. Eu recebi uma ligação de uma grande amiga minha de Belo Horizonte. Mesmo 20 anos longe, a gente nunca deixou de se encontrar. Ela me ligou e falou, esse é meu último ano da polícia. E queria ver, agora que você está com sua choperia, você não pensa em abrir uma choperia em Minas, não? Achei tão louco. Tinha acabado de fazer, botado essa meta. Aí me liga, do nada. Peguei o carro e vim conversar com ela, né? Era isso mesmo. Vamos abrir, vamos fazer. Como é que foi lá, como é que é? E eu fui contando tudo pra ela, como funciona toda a parte de choperia. Achamos um ponto, assinamos o contrato com o ponto, botei tudo no caminhão. Catou eu em Minas. Inacreditável.
Esse curso, ele me deu uma sustentação, porque eu me conheço. Eu venci. Hoje eu tô perto da minha mãe. Isso pra mim é um negócio tão inacreditável, que foram 3 anos tentando fazer isso. É fantástico, é bárbaro. A sua mente, ela se alinha automaticamente com o universo, trazendo o que está em ressonância com a sua vibração. Assim como sua mente atraiu essa realidade de escassez, de falta de dinheiro, de dívida, ela também pode atrair uma realidade de riqueza, prosperidade, abundância, uma realidade onde o que você quer é o que acontece. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu comecei a perceber que os meus negócios não estavam indo bem. E a coisa foi complicando, e eu cheguei num momento desesperador. Com 2 crianças para criar, o meu marido é meu sócio, ele também dependia, né? Ele depende desse negócio juntamente comigo, e eu perdida. E eu ficava assim, meu Deus, mas o que eu estou fazendo de errado, não é? Eu vivi ainda a morte do meu pai. E ele morava no interior. Às vezes eu não tinha condição financeira, até mesmo de visitá-lo. Foi realmente um momento muito, muito delicado, muito triste para mim. Bom, e numa daquelas espiadinhas ali no Facebook, me deparei com uma mensagem da Maura. Me identifiquei com ela assim, de cara, fui diariamente acompanhando os conteúdos que ela estava disponibilizando ali. Quando chegou a hora, né, de fazer a inscrição no curso, eu pensei, puxa vida, eu tô tão apertada e como eu vou fazer com esse valor? E será que não vai fazer falta? O que meu marido vai falar disso? Foi o melhor investimento da minha vida, porque a minha vida começou a mudar. Eu fiz 3 projeções, 2 delas se concretizaram. A terceira está a caminho, porque ela é resultado dessa segunda última que eu fiz. Uma delas foi fazer uma feira fora do Brasil. Foi uma feira na América Latina, um país da América Latina. Nossa, essa feira foi maravilhosa. E a segunda projeção eu fiz para uma feira internacional também. E eu fiz essa projeção, coloquei uma meta muito ousada. Mas tudo bem, fui, acreditei porque eu tenho uma mente PSP, porque eu tenho uma mente poderosa. E eu fiz vendas para lugares assim que eu nunca imaginei que eu tivesse esse alcance, que o meu trabalho tivesse esse alcance. Hoje eu estou vendendo para vários países: Japão, Turquia, Nova York, Canadá, Itália, Espanha, para vários continentes. Hoje eu me sinto uma cidadã do mundo e eu tenho uma gratidão imensa por ter cruzado um dia ali no Facebook com a Maura de Abanense. E realmente a minha vida mudou. Tenho muita gratidão pelo universo por ter tido a oportunidade de ser uma acadêmica da mente. Recapitulando aqui, você pensou, sentiu, vibrou e atraiu. Ficou claro? Anote isso aí. Segundo erro, negligenciar a sua programação mental. Em algum momento dessa aula você deve ter se perguntado: nossa, Maura, fui eu que atraí esse tantão de coisa aqui que eu não gosto na minha vida? Fui eu que atraí essa dificuldade financeira que não me larga? A culpa disso é minha?
Não é sua culpa, como eu vou te mostrar aqui. Mas sim, foi a sua mente que criou uma realidade de escassez, onde não importa o que você faça, o quanto trabalha, se fica depois do horário ou não, não importa o quanto você se esforce, você não consegue prosperar. O dinheiro está sempre faltando e as contas não param de aumentar. É como se algo te puxasse sempre para trás, uma amarra, uma trava. E quando você ainda consegue juntar um pouquinho, vem uma despesa inesperada, o carro quebra, seu cachorro fica doente, a mensalidade da escola das crianças aumenta, as coisas em casa começam a quebrar. Mas não é culpa sua, foi simplesmente como a sua mente foi programada. Agora vem para cá, vamos ver como isso se aplica em atrair amor com o poder da mente. Se você quer um amor e ele não vem, presta atenção nisso. Você não está sozinha por não ser magra, por não ser novinha ou não se achar bonita. Não é isso. E lá no fundo você sabe que não é. Porque muitas pessoas mais gordinhas que você, mais velhas e até fora do padrão de beleza, têm uma facilidade enorme de encontrar um amor. O problema aqui é a programação da sua mente que está afastando o namorado, o marido, o amor que você quer. Nada disso é culpa sua, porque os seus pensamentos e sentimentos estão condicionados a uma programação mental. Vamos entender melhor essa programação mental que está atuando aí na sua mente, controlando seus pensamentos e sentimentos. A sua mente foi programada desde que você era um bebezinho para pensar, sentir e agir de uma determinada maneira. Essas programações elas foram instaladas aí dentro da sua mente e acionam o seu ciclo de atração, que é exatamente o que vai chegar até você na sua vida. A nossa mente era programada por 3 fatores: seus pais, como foi a sua infância, a sociedade. Tudo que você viveu, viu e presenciou foi captado pela sua mente e formou a sua programação mental. As suas redes nervosas do seu cérebro são criadas pelas suas vivências. Mapas nervosos, como a visão, a fala, o andar, são gravados na sua infância. Você foi condicionado a pensar e sentir exatamente o que você pensa e sente hoje por esses 3 fatores. Se você ouviu dos seus pais falando o tempo inteiro que estavam sem dinheiro, a sua mente vai ser programada para acreditar e atrair isso, falta de dinheiro. Se você ouviu de uma professora que não era bom o suficiente, você sempre terá autocobrança. E essa é a programação que vai ficar na sua mente. E você vai materializar situações onde a sua capacidade seja sempre colocada à prova. E com grande chance de realmente você não ser bom o suficiente e nunca conseguir os resultados almejados, porque a sua mente está programada assim. Você pode repetir quantas vezes for afirmações como eu sou próspero e mesmo assim estar sempre apertado financeiramente, sem dinheiro. E isso acontece por causa de uma crença profundamente enraizada, gravada na sua programação mental, de que, por exemplo, ganhar dinheiro é para poucos. Por isso que nada muda. Você repete seus comportamentos, ações e atrai as mesmas coisas, porque não mexe na origem, que é a sua mente. Essa programação é feita de forma inconsciente, ou seja, você não tem controle algum de como ela foi formada. Pelo contrário, você não tem nem a consciência de que ela existe e sem essa consciência, você reproduz toda essa programação mental automaticamente. Assim como no banho, você não para pensar: agora eu vou lavar o meu braço esquerdo, agora eu vou lavar o meu pé. Você toma banho e nem percebe o que você está fazendo. É automático e você reproduz sem perceber ou questionar. A sua programação mental atua sobre os seus pensamentos e sentimentos e eles criam uma vibração e é isso que aciona a lei da atração. Percebe porque só pensar positivo ou repetir frases não tem força para atrair sonhos? Nós temos 3 fatores que nos condicionam e precisamos olhar para eles para reverter a atração negativa. A minha aluna Olivia, por exemplo, ela sentia que era rejeitada pela mãe e isso formou uma programação mental de rejeição que afastava dela o amor. Eu sentia um medo de me rejeitarem, de me excluírem. Eu sempre tive medo da exclusão. Tudo começou na minha infância, quando eu percebi
que eu não era a filha querida da minha mãe. Com a fase adulta, essa rejeição tanto da minha mãe e até mesmo a falta de aceitação minha, comigo mesmo, foi agravando esse quadro emocional de tristeza. E para piorar, veio a depressão com a síndrome de pânico. Vieram as crises de choro, até a consulta médica, em que uma médica me sugeriu a utilização de remédios com tarja preta. Foi difícil, muito difícil. A questão da depressão me fez me afastar, me achar menos interessante. Então eu nunca acreditava que um rapaz fosse olhar para mim. Eu acessei e vi na página de uma amiga um vídeo da Maura e fiquei encantada com a força da vibração das palavras dela. E aí mandei um e-mail para participar da Semana do Poder Mental e fiquei controlando quando começaria a próxima turma da Academia da Mente. Eu senti realmente a força de todo esse movimento. Então eu tive que tirar toda a minha capa, tive que me mostrar. Porque senão eu ia continuar na minha vidinha pacata, usando cinza, nada de cores e triste. E aí, na minha primeira grande projeção, eu pedi uma pessoa que tivesse a ver comigo, que gostasse das mesmas coisas que eu e que até mesmo as nossas diferenças viessem a nos complementar. E engraçado, a gente nunca imagina que tem alguém com as mesmas expectativas que a nossa em algum canto do mundo. E de uma forma inusitada, eu sinto que eu encontrei o amor que eu aguardava, até nos defeitos. Tá na cara, como a gente diz, o sorriso já diz tudo. Eu não consigo nem disfarçar o sorriso. Eu acho que eu voltei à minha essência. Hoje eu sinto que eu estou mais leve. Engraçado, eu percebo que eu sou uma ótima companhia para mim, eu gosto de estar comigo. Linda demais essa história, não é? O seu sonho e desejo já existe no universo. Você só deve sintonizar a sua mente da forma correta para atrair o que deseja. E para isso funcionar, precisamos ir na raiz, curar as programações que desencadeiam a atração de mágoas, tristeza, dor, sofrimento, falta de dinheiro, solidão, doenças, desemprego e tudo aquilo que não traz felicidade. Então preste atenção. Se você acha que para ser rico precisa ter sorte ou nascer de uma família rica, que precisa trabalhar demais para alcançar abundância, se você acha que para ser amado tem que estar dentro dos padrões de beleza, loira, magra, cabelo comprido, se você acha que para ser amado tem que ser bonzinho e fazer tudo pelos outros, pare, simplesmente pare. Isso são crenças que foram instaladas na sua mente por esses 3 fatores: seus pais, sua infância, a sociedade. Isso precisa ficar muito claro, porque você precisa entender o que você está passando. Por que você faz técnicas e mais técnicas e as coisas não mudam? Por que você faz afirmações e continua com aquela coisa ruim dentro de você? E isso serve para qualquer sonho que você deseja materializar. Não importa se você quer atrair a sua casa própria. Se você tiver uma programação de que isso é muito difícil, o universo não vai te trazer a casa própria. Se você quer encontrar um amor, namorar, casar, mas a sua mente tiver programações condicionadas de que você não é atraente o suficiente ou com baixa autoestima, você vai afastar essa realidade ainda mais de você. Se você quer uma promoção no trabalho, mas tem uma programação aí na sua mente de que não é bom o suficiente ou que não tem jeito, você não vai ser reconhecido e o seu colega vai ser promovido e vai ganhar mais que você. A lógica é clara. A nossa vida reflete o que tem dentro da nossa mente. Não adianta esperar resultados diferentes na sua vida se dentro de você está tudo igual.
Nós somos espelhos, nossa vida é um espelho do que está dentro. Então vamos recapitular aqui. Os seus pensamentos e sentimentos que são condicionados à sua programação mental criam a sua vibração que atrai do universo tudo que seja compatível a ela. Para mudar o que você atrai, você precisa mudar os seus pensamentos e sentimentos, e para mudar os seus pensamentos e sentimentos, você precisa mudar a sua programação mental, o que nos leva ao terceiro erro. Terceiro erro: querer demais mais afasta do que atrai. O querer é muito importante para que os seus sonhos e objetivos se materializem. Este é, inclusive, o primeiro passo essencial para manifestar qualquer coisa. Mas se você ficar fissurado pelo que quer o tempo inteiro, o processo de atração se paralisa completamente e, ao invés de atrair, você afasta o sonho da sua vida. Você encontra muitas técnicas da lei da atração famosas por aí, pregando que você precisa afirmar ou mentalizar o seu desejo várias vezes ao dia, todo dia. Mas isso ativa o efeito Zenão, que paralisa o processo de atração. O efeito Zenão ocorre quando você fica fissurado no seu desejo, ou seja, pensa e mentaliza o tempo inteiro sobre o que você quer. Aí, ao invés de materializar o seu desejo, você trava completamente o processo de atração, porque a sua mente congela as partículas. Imagine que você deseja atrair a cura para alguma doença. Você está em um estado de dor, não consegue mais fazer as coisas em casa, no trabalho fica difícil produzir. Você já ouviu dos médicos que não tem jeito, que vai ter que tomar remédio pro resto da vida, e os remédios até diminuem a dor, mas não resolvem. O que você quer é a cura. Então tudo que você pensa é: não quero depender de ninguém, eu só quero ficar bem, eu preciso me curar, quero voltar a fazer as minhas coisas, não aguento mais essa dor, como é ruim estar doente. Isso é o que você diz para si mesmo toda vez que está sentindo dor, impedida de fazer as coisas que ama, segurar seus netos no colo, brincar com seus filhos, passear no shopping. E o sentimento que emerge toda vez que você pensa na cura é de dor, tristeza e falta de saúde. Bom, a sua mente não quer que você sofra. Então, como forma de defesa, ela entende: pensar em ter saúde desencadeia tristeza. Melhor afastar esse tipo de realidade. Melhor afastar a cura, porque ela traz dor. Quando ficamos muito fissurados em algum desejo, o pensamento que passa a vigorar em nossa mente é a falta que aquilo nos faz. Quando isso acontece, vibramos a falta e escassez, e é exatamente isso que atraímos: mais falta, mais escassez, ou no caso, mais doença. Embora esteja procurando se curar, o que geralmente acontece é que a pessoa se concentra mais no poder da doença avançar do que na própria possibilidade de cura. E isso serve para qualquer outro desejo. Ou seja, vamos continuar sem aquilo que queremos. Vamos continuar sem um carro novo, sem saúde, sem namorado, sem casa própria. Além disso, quando você está fissurado naquilo que você deseja, você manda uma mensagem para o universo de desconfiança e falta de fé. Se importar demais com o que se quer, cria uma energia de dúvida com o universo, e quem tem dúvida não tem fé. Além disso, aciona um mecanismo de proteção da nossa mente que vai atrair mais do mesmo. Se analisarmos com cuidado como as pessoas conseguem atrair coisas, vemos que não são as pessoas que ficam se importando demais com o que querem ou as pessoas que ficam fazendo afirmações. Quem materializa o que quer são as pessoas que conseguem se importar apenas o suficiente e gerar energias necessárias de forma correta. No meu método de projeção mental, os alunos precisam repetir a projeção 3 vezes e só. Depois é entregar e esquecer. E quando menos você perceber, o seu pedido estará sendo atendido. Muitos alunos meus, inclusive, esquecem da projeção e só percebem que se realizou depois. Foi o caso da Maria Tereza. Eu
tinha artrose na cervical, na lombar, há muitos anos. Meus movimentos já estavam limitados, dependendo assim de pessoas para me ajudar para tudo. Baixar, pegar alguma coisa que eu não peso, eu não conseguia fazer nada. Isso me deixava assim triste, porque eu tinha vontade de fazer as coisas, sempre tive muita energia, pique, disposição, mas o corpo não ajudava. Aí me indicaram, eu fui num neurologista, eu fui na esperança que ele me desse algum caminho melhor, alguma coisa que me aliviasse. Ele olhou assim e falou para mim: o que a senhora fez a vida inteira da senhora para ter uma coluna no estado desse? Se eu vi isso do médico, a vontade que eu tinha não era nem de responder para ele, era virar as costas e ir embora. Aquilo era muito triste, eu pensava, como eu vou envelhecer, passar o restante da minha vida desse jeito? Até então nunca tinha estudado nada a respeito da mente, desconhecia que eu poderia ter um poder mental, nunca tinha ouvido falar na Maura de Albanese. E eu fiquei interessada, assisti os vídeos da semana que ela disponibilizou, aquilo me chamou a atenção de uma tal forma, e eu resgatei uma força interior tão grande que eu não sei onde que eu achei aquela força, aquela coragem, foi um querer muito grande, e eu falei, eu vou fazer, e entrei na academia. Parecia uma criança que está entrando na escola a primeira vez, tudo novidade, tudo, eu ficava encantada, e foi indo, fiz todo o curso. Passou 3 meses que eu tinha feito a minha projeção. Eu fui fazer uma compra no mercado, que até então meu marido que fazia para mim. Nesse dia eu fui, fiz a minha compra, peguei tudo que eu precisava, era coisas, pacote, fardo, caixa fechada, pus tudo no carrinho, passei no caixa e fui para o estacionamento. Chegando lá, descarreguei tudo, pus dentro do carro, tranquilo. Quando eu estava assim na rodovia, estava na metade do caminho, do nada, assim, me deu um estalo, assim, e veio aquele pensamento. Falei, meu Deus, eu fiz tudo isso, eu pus tudo aquilo no carro, eu peguei tudo aquilo, pus no carrinho, sem ajuda de ninguém. Aquilo foi uma emoção muito grande, aí eu comecei a me virar no carro, eu virava de um lado, eu virava do outro, eu falei, eu não tô com dor, eu falei, meu Deus, é o sinal da minha cura, eu não tô percebendo. Aí cheguei em casa, descarreguei tudo, foi quando meu marido chegou, eu falei, eu tô curada. Aí foi uma emoção muito grande, ele falou, realmente você não toma mais remédio, realmente eu não vejo você reclamar de dor. Então, é mágico, que me despertou uma vontade de viver, de aprender, foi mágico pra mim, foi muito bom. Eu não tenho medo de nada, eu acredito, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu posso. Uau, Maria Tereza, isso é que é entregar e esquecer. Ela fez 3 vezes a projeção e se curou, sem ansiedade, sem medo, sem fissura. Bom, o 4º e último erro é muito importante para você manifestar o que você quer e uma chave preciosa para ter sucesso, inclusive em momentos de crise econômica, política, enfim. 4º erro, ser vulnerável ao externo. Agora você precisa abrir a sua mente, porque talvez o 4º erro seja o mais importante de toda essa aula. E presta atenção, tudo que eu estou falando aqui é provado pela psicologia, física quântica e neurociência. Lembra dos 3 fatores que formam a sua programação mental? O terceiro é a sociedade. E ela teve um papel crucial na construção e atração da sua vida até hoje. Além de formar a sua programação mental, a sociedade atua sobre a sua vibração em outro nível, a nível energético. Tudo que te cerca, se você permitir, interfere na sua mente e na sua vibração. Eu estou falando de crise econômica, pandemia, as pessoas que você convive, o que você vê na TV, o conteúdo que você consome, os lugares que você frequenta. Tudo isso tem uma energia que, se você não tiver domínio mental, afeta você. Abaixa ou eleva a sua vibração, te sintoniza na frequência da escassez, medo, tristeza e doenças. Você sofre do que a física quântica chama de ressonância.
A sua frequência e vibração são equalizadas à frequência e vibração desses fatores externos. Quer ver na prática como isso atuou em você durante a pandemia? O que você mais ouviu na televisão durante esse período? Pandemia, morte, desemprego, falência, doença. Isso te deixou morrendo de medo, não foi? Medo de ficar doente, medo de perder o emprego, abaixar as suas vendas, medo de perder quem você ama, medo de falir, de passar aperto. E esse medo veio de onde? De tudo que você estava ouvindo e assistindo. É a ressonância atuando na sua vida. Você foi contaminado por essa onda de energia do medo que elevou como nunca a sua programação mental de escassez. E essa vibração do medo fez com que você e todo mundo que viveu isso atraísse exatamente o que temia. É aí que as crises se agravam, a partir da energia que vai contaminando um a um. E tudo isso vira uma imensa bola de neve. E é aí que você atrai desemprego, aperto financeiro, falência, pânico, depressão, ansiedade, doença, tudo. Mas eu quero que você preste muita atenção nisso. O mundo todo pode estar em crise. O desemprego lá em cima, pandemias, crise. Mas é você que tem o controle do que acontece na sua vida através da sua capacidade de atrair e criar a realidade. Só essa revelação tem o poder de salvar literalmente o seu futuro. Foi aplicando essa revelação, essa verdade máxima da vida, que fez com que os meus alunos não se afundassem na crise da pandemia. Pelo contrário, continuaram crescendo, prosperando e criando o seu futuro sem que nada os impedisse. É muito cômodo continuar sendo vítima e arrumar culpados para o que acontece na sua vida. A gente culpa Deus, o universo, a crise, o país e não entende que para tudo mudar é você entrar em uma nova frequência. É preciso conhecer os poderes ocultos da mente e canalizar a energia mental para abundância e prosperidade. Se você não tem uma mente PSP, que é o que os meus alunos da Academia da Mente chamam, uma mente próspera, saudável e poderosa, a sua mente e a sua vibração são influenciados diretamente por tudo que acontece aqui fora. Isso tudo é absorvido pela sua mente e afeta diretamente o recebimento das bênçãos do universo na sua vida. Acha que eu não estou falando sério? Eu quero trazer aqui alguns dados da pandemia para você. Segundo o IBGE, 552 mil empresas fecharam as portas durante a pandemia. O número de empresas com falência decretada subiu 71,3%. O desemprego no Brasil teve um aumento de 33,1%. Mais de 13,5 milhões de pessoas, como eu e você, desempregados. Enquanto o país estava mergulhado nessa crise, olha o que estava acontecendo na vida dos meus alunos que usam e dominam o poder da mente. Marilda Cois, olá, projeção realizada, uhul, muito feliz, sou do ramo de restaurantes e fomos muito prejudicados com o fechamento e depois horários reduzidos. Fiz uma projeção de aumento de faturamento e impressionante, mesmo com os horários reduzidos, passamos a faturar mais do que antes da pandemia. Milagre divino, mente PSP, eu acredito, juntos somos mais fortes. Gratidão a Deus, gratidão acadêmicos, gratidão Mora de Albanese. Denise Pirovani, sou abundante porque nesse período de pandemia não me faltou nada. Foi o período de maior prosperidade em todas as áreas. Gratidão. Eduardo Galvão, projeção realizada. Quero compartilhar com vocês minha alegria, agradecer a Mauro e toda a sua equipe de mentoria por me ajudarem a realizar um dos meus objetivos. Estava em uma empresa onde não tinha valor algum, sem oportunidades e resolvi sair em meio à pandemia. Não recebi rescisão, mas eu tinha minha esposa maravilhosa que me apresentou a Mora de Albanese. E depois disso, minha vida mudou. A minha projeção era para conseguir um emprego em uma multinacional perto de casa que eu ganhasse um salário de mais de R$5.000. Nessa segunda-feira, a projeção se concretizou. Obrigada, Maura. Obrigada, Luana, por me ajudarem a realizar minha primeira projeção. Acreditem que já receberam e agradeçam todos os dias com um sorriso no rosto e seus sonhos se tornarão realidade. Deus já preparou o melhor para você. Aguarde, confie que tudo se realiza. Conceição Rebelo, nessa fase da pandemia em que o turismo quase desapareceu,
Ontem e hoje começaram a cair reservas de última hora na minha pousada. É um verdadeiro milagre. Foi também durante a pandemia, uma das maiores crises da história da humanidade, que eu projetei e expandi a minha empresa. Dobrei o número de funcionários, que é essa equipe maravilhosa que me ajuda a levar essa mensagem a você. Também ampliei o instituto e agora fundei a Unilumine. Eu soube a forma exata de canalizar o poder da minha mente para, apesar do mundo estar caindo, a minha realidade e prosperidade expandirem. Essa é a mudança que eu quero que você tenha na sua vida. Agora que você sabe tudo o que não deve fazer, vamos falar sobre o que você precisa fazer para atrair aquilo que você quer. O passo a passo para usar o poder da mente para atrair aquilo que você quer e criar a sua nova vida. O que funciona, como eu e meus alunos fazemos para que nossos sonhos se tornem realidade, é o que vamos falar no nosso próximo encontro. Você verá o quão simples e possível para você é criar uma nova vida de abundância, prosperidade e saúde. Eu sintetizei tudo o que você precisa fazer em 5 princípios. 5 princípios fundamentais que você precisa respeitar na hora de despertar o poder da sua mente e atrair o que deseja. Esses 5 princípios decidem se o universo vai atender o seu pedido ou não. Então, na quarta-feira, às 8 horas, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para atrair os seus sonhos. Mas antes dessa aula acabar, eu quero te pedir 2 coisas. A primeira, abaixo deste vídeo tem um campo de comentários. Eu quero saber o que você achou desta aula e como tudo o que você viu aqui te tocou. Eu sempre ensino para os meus alunos a importância de sermos gratos e reconhecermos o que recebemos. A gratidão abre e ativa a lei da atração de uma forma poderosa. Então vai nos comentários e me deixa um recado. Eu, os tutores da minha equipe e os próprios acadêmicos da mente vamos ler o seu recado e responder as suas dúvidas. Eles são pessoas que já estiveram aí no seu lugar, passaram por todo o processo de transformação mental e estão aqui para te ajudar. Então aproveite essa mentoria gratuita. E a segunda coisa é, se você gostou dessa aula, compartilhe no WhatsApp com seus amigos, espalhe o conhecimento. Quanto mais gente em volta de você cresce, melhor para você e para quem você ama. E faça a ressonância atuar a seu favor. Então é isso, deixa o comentário aqui embaixo, compartilhe e nos vemos na quarta-feira às 8 horas para a nossa próxima aula. E eu fico por aqui aguardando você me contar nos comentários como essa aula te tocou. Tchau, tchau! Meu cunhado estava procurando algo, ele queria expandir os negócios, né? E ele viu essa atividade do transporte escolar, achou interessante, foi atrás e comprou uma linha. A minha irmã falou, pô, é uma atividade legal, tá dando super certo. Veio a minha irmã falando dessa, olha, tem uma oportunidade aí, ó, aquele cara que vendeu a linha pra gente, tá vendendo a outra linha, você não tá interessado, você não quer? Aí eu falei assim, pô, eu acho que eu vou entrar nessa. O cara falou o preço e tal, negociei com o cara, comprei a linha do cara sem ter nada. Não tinha van, né? Falei assim, não, vou encarar, se eu não comprar agora é o momento, se eu perder essa oportunidade, não vai ter outra. Só que aí eu falei assim, pô, eu tenho que comprar a van também, né? Então também demora um prazo ali, porque eles têm que fazer toda uma adaptação, a transformação, né, na van. E aí veio a pandemia. Putz, grilo. O carro com alvará, eu com alvará, tudo pronto para usar o meu carro e as escolas tudo fechou. Então foi uma decepção, cara. Foi uma decepção, foi assim, pô, aquela coisa, a expectativa, acho que daqui a uns 3 meses já tá liberado, né? Vamos esperar uns 3 meses, 3 meses, sei lá, ninguém sabia quanto tempo ia durar esse negócio, né? A gente achava, todo mundo achou, né? Todo mundo tinha aquela esperança de que fosse uma coisa rápida, né? Me bati umas angústias, cara, eu falei assim, pô, não sei se isso é pra mim, acho que não é pra mim esse negócio. Então eu sofri muito, cara, nossa, teve noite que eu cheguei a chorar, assim, que eu falei assim, pô, acho que eu não sei se isso é pra mim, acho que entrei numa roubada aqui. Voltou às aulas e elas voltaram com certas limitações. E foi aí que comecei, cara, só com uma criança. Comecei com uma criança. E aí isso apareceu lá, aquelas chamadas da Maura e tal.
falei pra minha esposa, pô, vou fazer esse curso, vou pagar esse curso. Parcelar em 12 vezes aqui, vou fazer. E eu falei assim, pô, é isso que eu tenho que fazer. É isso que vai resolver a minha vida, né? Porque eu posso seguir o caminho que eu quiser com isso daqui. Escolher o que eu quiser fazer. Isso daqui vai me dar vai abrir porta para tudo, né? A primeira projeção que eu tenho que fazer é pro meu negócio. Onde que eu tô? Tô no transporte escolar, então vou fazer a projeção pro meu transporte escolar. A primeira coisa, né? Eu quero ter mais de 30 crianças no meu transporte. Eu fiz toda aquela projeção direitinho, né? Eu tinha aquela visão, né? Eu escutava as crianças gritando, bagunçando, fazendo barulho e tal, e chamando de tio. Eu vi o carro cheio de criança, a minha projeção era essa. Bateu, aconteceu, cara. E aí já consegui bater já em fevereiro. Primeiro mês já, pá. Eu olho pra trás direto, cara. Eu olho e vejo a molecada direto. Isso estava na projeção. É bem isso mesmo, desse jeito. O meu negócio próprio, hoje ele é próspero, hoje ele paga as minhas contas, né? Eu me sinto seguro com o que eu faço. Estou com 50 crianças no transporte escolar. Tá excelente. Passei, superei a meta. Então hoje a nossa vida tá num trilho. Mantemos um padrão de vida legal. Agora a projeção é para sempre melhorar e progredir, né? Tá sempre progredindo e para melhor. Estava com as minhas colegas na sala de professores e deu-me uma dor extremamente forte nas costas, a apanhar também a bacia. A dor era tão forte que eu chorava sem querer, não queria chorar, mas chorava porque as minhas colegas estavam aflitas e dei entrada nas urgências do hospital. Eu não conseguia caminhar, não conseguia conduzir, tive que deixar o carro no parque do hospital, já não consegui trazer o carro para casa. Foi muito difícil porque eu gostava de caminhar, eu gostava de fazer uma série de coisas e não conseguia. Tinha muita dor, não conseguia mesmo. O meu ortopedista que me atendeu no hospital dizer-me: conte que vai acabar os seus dias ou numa cadeira de rodas ou acamada. Isso para mim era pior que partir antes de ter chegado a minha vez, não é? Ficar completamente inativa não era para mim. Não. E eu decidi que não. E queria lutar de todas as maneiras possíveis e imaginárias para que tal não acontecesse. E lutei. A Maura apareceu na minha vida, por acaso ou não, e de repente deparei-me com a Maura, com um vídeo, a Maura a falar, e eu fiquei a ouvir. Hoje eu procurei acompanhar outros vídeos e quando fui convidada a entrar para a Academia da Mente, não hesitei. Entrei, que me incentivou, que me fez crer que era possível, porque a nossa mente tem muita força. E eu parti para a projeção. Vou fazer a minha projeção até ao final de abril. Eu via-me cheia de saúde, eu via-me aos pulos, eu via-me a caminhar, eu via isso tudo. E no dia 3 de março, meti-me no carro e fui à escola. E conduzi até à escola. E fiquei a saber que os meninos não tinham ainda professor, quer dizer, tens que vir trabalhar, não pode ser, não podes deixar os meninos assim. E acho que pensei muito bem, porque fui trabalhar e não voltei a parar mais. E a projeção cumpriu-se muito antes do que eu tinha previsto, ou do prazo limite que eu tinha dado, que era o final de abril. Voltei a caminhar realmente
3 km, 3,5 km, 4 km. Depois comecei a aumentar o ritmo e agora já faço 5, 6, 7 e tudo bem. É isso, pronto. Começa por aqui. Não tenho dores. Estou a trabalhar. Posso caminhar quando quiser, os quilómetros que eu quiser. Já nadei. O que mais eu posso desejar? Felicíssima! Se não fosse a Maura, eu se calhar não estava feliz como estou hoje. Portanto, a Maura tem efetivamente a minha admiração e a minha gratidão. Porque eu hoje sinto que não há nada que eu não consiga fazer se eu quiser fazer. Não há nada que me impeça. Porque eu consigo, eu sou capaz. É só querermos. Nós temos um produto que leva qualidade de vida para as pessoas e a gente estava tentando sempre aumentar as vendas. E o pessoal falava, poxa, mas a crise está difícil, não vai conseguir, estava cada vez pior. A minha empresa não aumentava as vendas, minha vida vivia patinando, as coisas não aconteciam. E eu não entendi o porquê. Falava, poxa, será que o que tem de errado comigo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não mereço? Será que... Então vinha várias dúvidas na minha mente, porque eu já tinha feito vários cursos, estudado muitos livros, fazia tudo certo e as coisas não aconteciam. Então isso me frustrava muito. E aí um dia eu recebi um convite no Facebook de uma amiga para fazer a Semana do Poder Mental. E aí eu falei, vou fazer, é uma semana, eu vou procurar fazer. E aí me surpreendeu logo na primeira aula. A Maura já falou coisas que eu jamais tinha ouvido falar nos cursos e também jamais tinha lido nos livros. E aí veio a segunda aula, a terceira aula, a quarta aula. E aí cada vez que assistia às aulas eu tinha mais empolgação. E aí logo ela perguntou quem gostaria de fazer um curso mais elaborado, que era o curso do Poder da Mente. E aí eu não tive dúvida. Logo quando abriu as inscrições eu fui um dos primeiros a se inscrever. E realmente o curso fez a diferença na minha vida. Aí eu percebi o porquê que as coisas não aconteciam. E aí as coisas na minha vida começaram a modificar. A primeira projeção aconteceu no mês de outubro de 2016, que era aumentar as vendas em 30% dos nossos produtos nas grandes redes. E isso realmente aconteceu. E depois a gente já estava tentando há muito tempo fazer a exportação, mas não acontecia. Há mais de um ano e pouco a gente vinha tentando a exportação, mas estava muito difícil. E aí fiz a projeção para a exportação e realmente aconteceu a primeira exportação e tenho certeza que vai ser muitas outras vão acontecer. E a terceira projeção, que era retomar a construção da casa dos meus sonhos, será terminada agora no mês de março de 2017. Eu tenho certeza que o curso do Poder da Mente foi o que realmente fez com que eu despertasse esse poder de poder projetar as coisas e as coisas acontecerem. A minha vida mudou. Eu estava trabalhando, eu tinha um emprego que me trazia muita satisfação. Eu gostava muito mesmo do lugar onde eu trabalhava. E, enfim, acabei que, fiquei aí, fui demitida. Quando eu me vi aí sem o trabalho, primeiro eu fiquei muito triste. Então eu sentia falta, de verdade, eu sentia falta do meu trabalho. Além do que, tanta dedicação pelo meu trabalho, estudo, e aí não ter um lugar onde eu possa dedicar tudo isso, né? Eu me senti desvalorizada, bastante desvalorizada.
E até desesperada, né? Como é que vai ser agora? E claro, uma preocupação enorme. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho a minha filha. Uns planos, alguns projetos que eu tinha ficaram estagnados, né? Bom, então se eu já não consegui realizar enquanto eu estava trabalhando, já eu cortei, né? Eu descartei mesmo. Na realidade, eu descartei. Buscando ali no Instagram, eu vi uma chamada da Maura. Eu não conhecia a Maura, eu nunca tive nenhum contato com nenhum trabalho dela até então. Mas aquilo me chamou atenção e entrei naquela frequência e me propus a assistir todas as aulas. E aquilo me trouxe uma certeza de que as coisas iriam se resolver. Né? Parece que foi um chamado. E mesmo com insegurança de como eu vou pagar os custos desse curso, eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou me apertar, eu vou dar um jeito, eu não sei como vai ser o mês que vem, mas eu vou fazer o curso. Fiz inscrição, comecei o curso, já sabendo que a minha intenção maior era o quê? Conseguir um trabalho. Que quando eu resolvi, fico até arrepiada, quando eu resolvi começar o curso Academia da Mente, a minha frequência, né, a minha vibração já começou a mudar, já começou a subir, e ali a gente vai entrando numa outra energia. E acho que 15 dias depois que eu comecei o curso Academia da Mente, eu fui contratada por um escritório, né, eu sou advogada, eu fui contratada por um escritório, um grande escritório, um local assim que me deixou muito feliz, muito realizada, satisfeita mesmo. Quando chegou na projeção, eu imaginei, eu vou fazer a projeção para eu aumentar o meu salário, né? Obviamente que eu estava muito feliz, muito grata por estar trabalhando, mas eu precisava aumentar o meu salário. Não sei como, eu vou aumentar meu salário, deixa fluir, vamos acreditar. E fiz a projeção. A gente sente que aquilo vai acontecer, não tem como. E pouco antes do prazo que eu estipulei um prazo curto, porque a minha necessidade era imediata, né? E um pouco antes do prazo estipulado, eu consegui aumentar o meu salário em 3 vezes. Aumentou a responsabilidade, mas aumentou também o meu salário. E aí, a partir do momento que a gente realiza a projeção, né, que a gente vê ali a nossa projeção concretizada, é uma satisfação, é uma vontade de gritar para todo mundo, olha, eu consegui, então eu consegui, as pessoas conseguem, é incrível, eu consigo realizar o que a minha mente projeta, é uma satisfação, é uma conquista, é um poder pessoal, parece que a gente fica de bem com a gente mesmo. Então, óbvio que o financeiro veio e era o que eu estava precisando no momento, mas é uma realização pessoal. Eu comigo mesma, eu consegui me superar, eu consegui entender o que acontece na minha mente. Eu sou muito grata à Academia da Mente. Foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Eu tive um relacionamento de 22 anos, né? De casamento, onde nunca brigamos, nunca tivemos atrito, mas aconteceu de cada um ir pro seu caminho. O término de um relacionamento, né, ocasiona um pouco de tristeza, né, angústia. E quando eu percebi, eu fazia coisas que não me agradavam. Eu não tinha vontade de fazer as coisas, acabei largando tudo que eu gostava. E praticamente trabalhando e vivendo. Na verdade, eu tinha muitas pessoas ao meu redor, mas eu me sentia sozinha ao mesmo tempo. Eu não me encontrava, né? Comecei a viver no piloto automático e perdi a minha essência.
Eu descobri a Academia da Mente através de uma amiga. Quando eu soube que ia abrir as turmas de 2018, eu fiquei desesperada. Eu estava trabalhando para poder entrar, né, para academia, morrendo de medo que não ia ter mais vaga, tal. A partir do momento que eu iniciei o curso, eu já mudei. No dia seguinte, eu já era outra pessoa. Eu fiz uma projeção para conhecer uma pessoa, né, porque eu achava que não era para mim, que eu não conhecia a pessoa certa. Era um dia que eu não ia sair, né? E uma amiga me convidou e eu acabei aceitando e fui, né? Eu tava dançando e aí parou um moço do meu lado e falou: onde você estava? Aí eu respondi: eu estava aqui. E hoje é um relacionamento leve, do jeitinho que eu sempre sonhei. É um relacionamento diferente, porque eu estou diferente também. E estou amando, né? Muito feliz e realizando um sonho. Que bom que você está aqui! Se você quiser conhecer mais de 14 mil conquistas dos meus alunos com o poder da mente, é só acessar o site www.mauragiovanese.com.br/conquistas reais. E lembre-se que na quarta-feira, às 8 horas, a segunda aula estará no seu e-mail. Até mais!